Olá, pessoal. Hoje eu quero falar um pouquinho de acesso à justiça, mas eu gostaria de falar de um jeito mais simples e, e de uma forma que a gente conseguisse ter uma conexão mais próxima e não tão jurídica, né? Não tão técnica. Então, vai ser uma conversa bem tranquila, assim, com alguns pontos de vista que tenho. Ao longo da evolução humana, várias foram as formas que as pessoas buscaram justiça, né? Teve um momento em que a justiça se buscava por si mesmo, né? Então você era agredido, agredia também, olho por olho, dente por dente. Depois foi evoluindo, a sociedade foi se organizando, né? E hoje nós temos vários códigos de conduta para serem observados, para que possamos viver em sociedade. Mas, quando a gente fala de acesso à justiça, eu vejo que tanto a população em geral, como a própria comunidade jurídica, principalmente aqui na região que nós estamos, tem uma tendência muito grande no sentido de visualizar, de vislumbrar a justiça através do poder judiciário. Então, sempre a gente tem esse pensamento: eu tenho um problema, eu vou procurar um advogado, eu vou entrar com uma ação, ou eu recebi uma intimação no processo, eu vou procurar um advogado e eu vou fazer a minha defesa. E isso também é um caminho, isso também é uma possibilidade, e essa também é uma das portas, das formas, dos caminhos para se acessar aquilo que a gente entende justo, né? Para buscar os nossos direitos, né? Para ver os nossos direitos satisfeitos quando a gente se sente lesado em algum direito nosso como cidadão. E tá certo, tá tudo ok. Realmente esse é um caminho e talvez o mais importante caminho. Mas a realidade é que nós avançamos como sociedade e as relações se transformaram ao longo do tempo. E hoje nós vivemos numa sociedade com relações líquidas e com acontecimentos, os acontecimentos e as notícias chegam para a gente com muita velocidade, e nós temos que tomar decisões muitas vezes muito rápidas, né? Então o mundo está muito acelerado, essa é a verdade. E as relações humanas também se transformaram ao longo do tempo, né? Hoje as relações são diferentes do que eram as relações há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Tanto quando a gente pensa em relação pessoal, como quando a gente pensa em relação profissional, em relação laboral, todas as relações se modificaram. E é importante nós entendermos essas mudanças e procurarmos caminhos mais efetivos, que ao longo do tempo se mostraram mais efetivos. Então, a ideia é que a gente possa começar a pensar em acesso à justiça de um jeito diferente, não só atribuído ao Tribunal de Justiça. Então, as próprias partes podem tentar resolver suas questões, né, e buscarem esses direitos e satisfazerem esses direitos, negociando, conversando, colocando cada um aquilo que pensa, e que é o que a gente chama de negociação, e no final conseguem construir uma solução que atenda ao direito de ambas as partes, tanto o que seria alegado pelo autor, né, numa ação, como o que seria alegado pelo réu na contestação. Então, concluindo, o que é importante entendermos é que é possível satisfazer direitos e se sentir satisfeito com aquela resposta sem que seja através da justiça.
o que eu vejo assim no meu cotidiano de trabalho é que muitas vezes também nós somos presos à ideia do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário para solucionar litígios, né? Porque nós queremos delegar para um terceiro aquela situação. E por que isso? Porque quando nos deparamos diante de um conflito, a sensação que nós temos, o que o conflito causa em nós é muito desconfortável. É muito desconfortável. Então, delegar para um terceiro é uma forma de sair, né? Uma forma, obviamente, equivocada, né? Não corresponde à realidade, é uma forma utópica de que você tá tirando de você, né? Então, eu tô diante de um conflito, isso me causa desconforto, eu não quero mais vivenciar, Daí você entrega para o advogado que entrega para a justiça. Ok, é uma forma de sentir conforto momentâneo, de fugir daquilo que está causando desconforto. Mas muitas vezes isso não vai solucionar a questão. Então é necessário muitas vezes nós sermos protagonistas das soluções. E eu vejo que quando as próprias partes envolvidas num conflito se colocam como protagonistas na solução, as soluções sempre, não posso dizer sempre, né? Porque existem, em todas as situações haverão exceções, mas na maior parte dos casos, e isso não é uma fala minha, isso é resposta de pesquisa mesmo, as partes saem efetivamente satisfeitas, né? Que é um sentimento não muito comum no processo judicial. Porque no processo judicial, mesmo quem ganha, muitas vezes não sai satisfeito, né? Porque não foi ele que construiu aquilo. Então, às vezes ele se sente, ele sai vencedor, mas não como ele imaginou que ele sairia, não com tudo aquilo que ele pediu, que ele solicitou, ele não teve todas aqueles pedidos e solicitações atendidos, só uma parte. Ou muitas vezes não no tempo e no valor que ele esperava, gostaria. Então, ele acaba que mesmo sendo procedente o pedido dele, mesmo ele conseguindo êxito naquilo que ele contemplou judicialmente, a parte sai insatisfeita. E isso é resultado justamente dessa delegação, de colocar nas mãos de um terceiro a responsabilidade, o poder de decidir sobre uma questão que é sua. Então, nesse sentido, eu penso e vejo e enxergo o acesso à justiça como inúmeras possibilidades, né? Num contexto muito mais amplo. Não só pela porta do judiciário, mas por muitas outras, né? Através da autocomposição, que é quando eu digo exatamente isso, das partes serem protagonistas da solução, com a ajuda de terceiro na mediação e na conciliação, né? Ou na avaliação, ou nos comitês que são contratados para dar pareceres. Inúmeras são as formas de se solucionar um conflito que não só pelo Poder Judiciário. E, por consequência, inúmeras são as portas de acesso à justiça, né? Que era esse o tema, na verdade, que eu queria desenvolver. As portas de acesso à justiça, que são inúmeras, e normalmente nós temos a tendência de enxergar uma só. E essa porta única pode... muitas vezes aquele desconforto que nós sentimos diante do conflito e que quando a gente delega já, mesmo que inconsciente, com a intenção de afastar, né? Afastar aquele desconforto, muitas vezes lá na ação judicial a gente vai ficar ainda mais desconfortável. Porque o processo judicial não é confortável, né? Nós sabemos disso, nós que atuamos na área e todo mundo que já experimentou sabe que não é um lugar confortável, não é confortável nem para autor, nem para parte contrária,
Muitas vezes as nossas feridas serão cutucadas, né? Muitas vezes aquele lugar que mais causou desconforto no nascer do conflito, ele vai ficar sendo repisado no curso do processo judicial, porque é necessário. Então, quando pensamos, quando abrimos a possibilidade de ampliar esse pensamento do acesso à justiça, do caminho de acesso à justiça, a gente pode encontrar caminhos bem mais, que num primeiro momento parece ser mais ruim, desconfortável, ruim, né? Que traz um sentimento ruim, porque você não quer mais lidar com aquilo, você quer terceirizar, mas no curso da solução, no curso dos procedimentos, existem alguns caminhos que vão confortando as partes, né? Que vão ajudando as partes a ficarem mais tranquilas, a ficarem mais serenas, a olharem de um outro jeito e com isso ir construindo solução. E depois que as pessoas experimentam, a sensação final é sempre positiva. Então eu queria deixar essa reflexão aqui com vocês.